E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, professor Mário Vitor, e nessa aulinha de hoje de Geografia falaremos sobre a dinâmica populacional brasileira. Lembram aí, na aula passada, a gente falou sobre a formação da população. Falamos sobre aspectos da influência dos imigrantes, falamos sobre a influência dos indígenas que aqui estavam quando os portugueses chegaram, falamos da relação dos escravos africanos que aqui foram colocados e fizeram parte da nossa formação da população. E aí falamos bastante sobre a população, no sentido da formação. Essa aula de hoje falaremos sobre a dinâmica da nossa população. Essa palavra dinâmico, dinâmica, é uma palavra que é o oposto do estático. Estático é uma coisa parada, né? Então, quando falamos de dinâmica, falamos das transformações, das mudanças, das constâncias. Falamos de como que a população brasileira ela vem se configurando, ela vem mudando ao longo das décadas, ao longo dos séculos e como estamos na atualidade. Para isso, nós vamos observar, por exemplo, alguns termos técnicos dentro da demografia. Demografia que é a ciência que estuda a população. Então a gente vai observar isso ao longo desse vídeo. Aqui coloquei uma perguntinha aqui para vocês. Ó. Como a população brasileira se distribui, cresce e vive? Como será? Pensem aí, rapidamente. Como será que a população faz isso tudo? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles ocuparam o litoral brasileiro, não foi? Principalmente ali o Nordeste, depois eles chegaram ao Sudeste, mas tudo sempre pelo litoral. E hoje em dia, o litoral brasileiro, ele é a parte do Brasil que mais tem população, onde mais se concentra? Vocês acham que a nossa população ela é bem distribuída ou mal distribuída? Então, essas perguntas a gente vai, ao longo da nossa videoaula aqui, a gente vai descobrir direitinho, tá? Então, o primeiro termo que a gente vai trabalhar aqui é a distribuição, entender como os brasileiros se espalham, como que eles estão, nós estamos brasileiros pelo território. A gente vai observar o crescimento da população, as transformações que a nossa população teve. A gente vai diferenciar alguns conceitos sobre populoso e povoado. O Brasil é um país populoso? O Brasil é um país povoado? Quais são as diferenças? Então a gente vai observar isso, tá? E por último aqui, a qualidade de vida dessa população, da nossa população. A qualidade de vida. Isso quer dizer, nós temos um bom acesso à escolarização, a gente tem um bom acesso aos serviços urbanos, a gente tem um bom poder de consumo, poder aquisitivo, a gente tem acesso aos hospitais, a gente tem uma boa expectativa de vida, ou seja, qualidade de vida para que a gente possa se desenvolver. Então, a gente vai observar isso ao longo da nossa aulinha de hoje. Então, a primeira coisa para a gente se conectar com esse conteúdo é entender que nós, brasileiros, nós somos um país de grande diversidade. Lembram que na aula passada eu falei sobre a relação da miscigenação, que é uma característica marcante da população brasileira. Miscigenação, mistura. Porque você tem ali a relação dos europeus, os indígenas, os escravos africanos que fizeram parte aqui, então você tem uma grande mistura. Então o Brasil é um dos países que mais apresenta essa diversidade cultural por ter grande miscigenação, uma grande mistura. Cada região vai possuir suas características, festas, tradições. Se eu pudesse agora, um exemplo, né, hipotético, levá-los, todos que estão vendo esse vídeo aqui, se eu pudesse levá-los agora para o Rio Grande do Sul e depois levá-los para a Bahia, será que encontraríamos as mesmas festas, os mesmos costumes culturais, as mesmas tradições lá na Bahia e no Rio Grande do Sul? O que vocês acham? É claro que não, né, pessoal? Que a gente tem uma característica muito diferente entre esses dois estados.
por justamente a gente ser muito grande e ser muito diverso. Então a gente tem aqui alguns exemplos, ó, como Carnaval, festas juninas, Festival de Parintins, Semana da Farroupilha, e cada uma dessas festas aqui, que podem acontecer no Brasil inteiro, mas elas vão ter uma força sempre em uma região mais específica do que a outra, porque as nossas regiões são marcadas por grande diversidade. Legal? Quantos somos? Somos um país populoso ou povoado? Pessoal, o censo do IBGE, o último que teve censo, é aquele trabalho feito por esse instituto aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e esse instituto ele coleta dados a fim de gerar um entendimento sobre a nossa realidade enquanto país, sobretudo da nossa população. Então, lá em 2022, quando esse trabalho foi feito, divulgado, a gente tinha coisa de 203 milhões de habitantes. Eu acredito hoje que arredondando, chutando aí, a gente agora 2026, a gente esteja por volta de 210 milhões de habitantes. Então a gente é um dos mais populosos do planeta, tá? E é importantíssimo agora a gente separar o que é um país populoso do que é um país povoado. Legal? O Brasil, pessoal, é um país bastante populoso. Só que o Brasil é um país pouco relativamente povoado. E qual é a diferença? Nós somos populosos porque a gente possui um número total de habitantes muito expressivo, 203 milhões, né? Em 2026 agora deve estar dando uns 210 milhões. Mas a gente é um país pouco relativamente povoado. O que isso significa? Significa que a nossa distribuição, essa palavra, guarda essa palavra aí, distribuição. A nossa distribuição, ela não é uma distribuição uniforme, equilibrada. Ao contrário, a gente concentra muita população, por exemplo, na região sudeste, onde vai ter Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. A gente concentra muita população no litoral do Nordeste, por uma questão histórica, foi lá que os portugueses começaram a ocupar e explorar aquele território, que depois, com o desenvolvimento, acabou tendo muita ocupação. A gente tem lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná também bastante população. Só que no centro-oeste e no norte do Brasil, a gente já não encontra essa característica. Por quê? Pensem só, lá no norte do Brasil, a gente tem a maior floresta do mundo, a floresta amazônica, e ela ocupa cerca de 45% de todo o nosso território. 45%. Então, a gente tem pouco espaço que não é, pouco não, metade do nosso país que não é floresta, né? Porque uma metade, 45%, é floresta. Então não tem como a gente desenvolver cidades no meio da floresta, né, pessoal? Então daí a gente já entende que essa distribuição já não pode ficar igual. E por último a gente tem a região centro-oeste. Tirando o Distrito Federal, Brasília e Goiânia, a gente tem, por exemplo, nos estados do Mato Grosso do Sul, pouquíssima população comparada ao seu território. E para isso tem até um nome chamado densidade demográfica, que a gente vai ver mais à frente. Mas o fato é que o centro-oeste e o norte do Brasil, eles são pouco povoados comparado ao sudeste, o nordeste e o sul do país. Então a gente tem um desequilíbrio e por esse desequilíbrio a gente não tem uma boa distribuição. Então a gente é um país pouco povoado. Valeu? Entenderam? Deu para entender? Vamos seguir em frente. Como eu falei, olha lá, aparece para nós aqui esse cara chamado densidade demográfica. O que é isso? É um cálculo. Ah, professor, mas geografia com matemática eu não aguento isso não. Não, relaxa, galera. Muito tranquilo, vocês não precisam fazer cálculo nenhum, só precisam entender como funciona. E funciona de forma muito simples. Esse indicador, esse cálculo, você pega o número de habitantes de um determinado local. Ah, vamos supor que uma cidade tenha 30 mil habitantes. Então, beleza. Pega lá 30 mil habitantes. E você vai dividir essa população pela área do território que está essa cidade, independente de qual for que seja essa área. O resultado que der, independente de qual seja esse resultado, será a densidade demográfica,
Ou seja, será o cálculo gerado para identificar a população que ocupa um determinado território. Legal? Olha lá, densidade demográfica é um indicador geográfico que mostra quantas pessoas vivem, em média, em cada quilômetro quadrado de um território. É calculado pela fórmula que a gente acabou de falar aqui. No Brasil, esse valor é de apenas 23,86 habitantes por quilômetro quadrado, o que confirma que somos um país pouco povoado, como eu mencionei anteriormente, né? Mas esse número, ele esconde umas diferenças entre nossas regiões. Como eu mencionei, os estados, por exemplo, em São Paulo, ele vai ter muita população comparado ao estado do Amazonas, que vai ter uma grande presença da floresta amazônica, né? Então, a gente tem essa distribuição desigual. Legal, pessoal? Tudo certo aí? Tranquilo? Vamos nessa. Onde vivem os brasileiros? Como é que a gente está? Como é que está sendo a nossa ocupação aí? A população brasileira, como vocês já sabem, ela não está distribuída igualmente pelo território. Existem regiões mais cheias, regiões menos cheias ou vazias. E essa concentração tem uma explicação histórica, uma explicação econômica para entender isso tudo, né? A história se dá desde quando os portugueses chegaram aqui. Mencionei isso um pouquinho atrás. Então, a região de maior concentração, pessoal, vai ser o litoral brasileiro, não mencionei. A gente vai ter as grandes cidades e as metrópoles, que são aquelas cidades principais. As metrópoles são as capitais, por exemplo, de todos os estados. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente em urbanização. A gente tem as regiões Sudeste e Sul. Olha aí, fechou aqui legal. E em contrapartida, a menos concentrada. Floresta Amazônica, Sertão Nordestino, que eu nem mencionei, estamos vendo agora, e o nosso interior do Centro-Oeste, como eu havia falado. Por que que a região Sul, Sudeste, o litoral, eles são mais concentrados? Por quê? Porque a gente vai ter mais empregos e oportunidades, a gente vai ter melhor infraestrutura urbana, a gente vai ter maior oferta de serviços de saúde, educação, entre outros tipos de serviços. Então, contando isso tudo, a gente tem uma explicação por que a região Sudeste, região Sul, ela vai ter essa maior concentração. Legal? E por que na região amazônica, lá no sertão do Nordeste, no Centro-Oeste, vai ter menos população? Por que isso? Vamos ter uma consideração aqui de um clima considerado mais hostil. No Centro-Oeste, principalmente, a gente tem temperaturas mais quentes, com grande agravamento da baixa umidade. Lá no Nordeste, por exemplo, no sertão, a gente não vai ter umidade nenhuma e com altas temperaturas. Então, isso já explica muita coisa. A floresta amazônica, por si só, como eu falei anteriormente, é uma área de floresta. Então, a gente vai ter uma vida ali, vegetal e animal, fauna e flora muito grande e que não vai possibilitar ali a construção de cidades, né? Então, a gente vai ter uma infraestrutura muito mais limitada em relação à infraestrutura ali do Sudeste. Isso explica por que não temos uma concentração igualitária, igual entre essas regiões. É claro que se eu falar de Brasília e de Goiânia, a gente vai ter sim uma grande concentração, mas aí é só uma pequena parte de toda a região Centro-Oeste. Ok? Tudo certo aí, gente? Vamos nessa. Como a população cresce? Como é que ela cresce, hein, gente? Como é que a gente consegue entender esses indicativos aí de crescimento de uma população? A população ela pode aumentar por várias maneiras. A gente vai entender alguma delas aqui para compreendermos essas transformações. Primeiro, aqui a gente tem a imigração. O que é a imigração? É o movimento de pessoas que está chegando em um determinado local. Enquanto a emigração com é um movimento de saída de pessoas, e migração é um movimento de chegada interno, imigração. Então, a chegada de outros países
para morar no Brasil, um exemplo, né, ao longo da história, vai fazer com que a gente tenha um aumento populacional. E recentemente, nos últimos 10 anos, a gente tem recebido muitos grupos diferentes de diferentes países, né? Principalmente venezuelanos, haitianos, sírios, que são refugiados, ora refugiados por motivos climáticos, ora por guerra civil, ora por perseguição política, ou então tudo isso junto ao mesmo tempo, né? No caso do Haiti, por exemplo. Então a gente tem essa situação, essa relação de origem que explica essa imigração. E a gente tem esse cara aqui, que é o mais comum, que é o crescimento vegetativo. Por favor, galera, o crescimento vegetativo, atenção aí, não é, nunca será crescimento da vegetação. Não tem nada, tem a ver uma coisa com a outra. Crescimento vegetativo é um nome que a gente dá para entendermos que o número de natalidade, olha o nome, natalidade é uma taxa de pessoas que nascem. A natalidade vai ser maior do que a mortalidade, que são pessoas que morrem. Então, a diferença entre o número de nascimentos e de morte de um período é o que vai marcar esse crescimento vegetativo. Quando nascem mais pessoas do que morrem, o crescimento ele é positivo, né? E quando ocorre o contrário, esse crescimento ele é negativo. Desde 1940 que o Brasil apresenta crescimento vegetativo positivo, mas vem diminuindo por vários fatores. Vem diminuindo porque a nossa urbanização ela vem crescendo, a industrialização ela vem crescendo, a dinâmica de vida vai ficando mais corrida, as famílias vão diminuindo os integrantes, a mulher, a figura da mulher que até 50, 100 anos atrás, né? Assim, 100 anos atrás com certeza, mas até 50 anos atrás, o papel da mulher era um papel mais doméstico, de acompanhar o crescimento dos filhos, cuidar da casa, do marido, etc. Isso vem mudando nos últimos 50 anos, as mulheres vão ganhando outros papéis de destaque na sociedade, vem ganhando protagonismo. Então, hoje a gente observa mulheres à frente de grandes empresas, mulheres presidentes de clubes de futebol, presidentes de países. A gente observa isso no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Então isso vai fazendo com que a figura da mulher tenha menos filhos do que tinha há 50 anos atrás, por exemplo. Então isso vem diminuindo, tá? A gente cresce ainda, mas cada vez mais com uma intensidade menor. Olha lá, pessoal, taxa de natalidade. Aqui eu trouxe um gráfico para a gente analisar. As famílias brasileiras estão mudando, né? Era muito comum, pessoal, antes as famílias terem 5, 6, 7 integrantes, ou seja, a figura do pai e da mãe ter ali 5, 6, 7 filhos. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia as famílias têm a opção por um, dois, três filhos no máximo. Ah, professor, mas eu tenho 4 e 5 irmãos. Não, tudo certo, não tem nada que proíba, mas é uma tendência de um momento, que é onde a gente se encontra nos últimos 20 anos, é a diminuição, aí, 20 não, mais 30 anos, é a diminuição da quantidade de integrantes por família. Então é muito comum até casais nem terem filho. Por exemplo, é muito comum. Não era comum há 40 anos, 30, 40 anos atrás, mas é muito comum nos dias atuais, né? Então as famílias vêm diminuindo muito o número de integrantes. A taxa de natalidade mede a quantidade de nascimentos de uma população. O Brasil teve uma queda significativa, olha lá, uma média de 6 filhos, 6,28 filhos. 6,28, gente, 28, esse decimal 28 não é que tem metade de um filho, é um número matemático, né? Então vamos considerar 6 por mulher em 1960 para apenas 1,75 em 2023, ou seja, não dá nem 2 filhos, né? Então, isso é uma média. Então, em 1960, olha lá como é que era a nossa natalidade. Ela caiu aqui, ó. Caiu muito, de forma muito grande, tá? Por outro lado, a gente tem a taxa de mortalidade. Ela vai medir a quantidade de mortos, de óbitos. No Brasil, a mortalidade vem caindo graças às melhorias do sistema público de saúde, né? O acesso ao saneamento básico, por exemplo, entre outras coisas. Era muito comum
as pessoas, crianças, morrerem, assim, estou dando um exemplo, tá? Teve uma diarreia, teve um problema intestinal, e aí, antigamente se morria muito, porque não tinha um tratamento para isso, ou a causa disso, né, que é o saneamento básico. As pessoas não tinham saneamento básico nas suas casas, os esgotos corriam a céu aberto, isso tem a chance de proliferação de doenças, e aí, pessoal, é muito sério isso. Então, a partir do momento que se controla o saneamento básico, o sistema de saúde, se controla também o número desse cara, da mortalidade. Então, você diminui muito, você tem a taxa de natalidade e você continua crescendo essa população. E aí, um dado, uma estatística muito grande, pessoal, é que o Brasil ele vem envelhecendo. O que isso significa? Com menos nascimentos e mais pessoas vivendo por mais tempo, a população brasileira está envelhecendo. E esse processo aqui, gente, opa, deixa eu voltar aqui, é um processo natural das sociedades que estão se desenvolvendo, né? Como eu mencionei anteriormente. Mas existe planejamentos e investimentos. Por exemplo, na saúde. A gente tem que ter melhorias no nosso sistema de saúde, tanto no setor público quanto no setor privado. E aí a gente tem, com isso, a ideia é reduzir as mortes, né, por doenças que são totalmente tratáveis. Na educação, a gente tem que brigar por uma maior escolaridade, uma qualidade em relação ao ensino, melhorar os hábitos em relação à educação, à saúde, à informação, o saneamento básico, como eu mencionei anteriormente, tem que ter, por parte de todo mundo, todos os brasileiros, maior acesso à água tratada e o esgoto tratado também, que é o saneamento básico, né? Que isso vai reduzir doenças e aumentar a qualidade de vida da população. Na parte da alimentação, a gente tem que ter uma melhor nutrição, ou seja, uma forma melhor de se alimentar, com alimentos mais saudáveis, frescos, alimentos mais orgânicos, né? Menos industrializados, alimentos com que a gente entende, né? Que são prejudiciais. Então, é claro que a gente de vez em quando come uma besteira aqui ou ali, mas a base da nossa alimentação tem que ser uma alimentação saudável, isso visando uma qualidade de vida da população. Legal? Aqui a gente tem esse cara aqui, ó, pirâmide etária e bônus demográfico. O que é uma pirâmide etária? Pessoal, é um gráfico que ele vai representar, vocês devem ter visto isso no material de vocês, no livro. Então, ele vai ser um gráfico que ele vai representar a população por sexo e idades, né? No caso, sexo masculino, sexo feminino e a faixa de idade. Ele vai permitir alguns entendimentos, como se a população está mais jovem ou se a população está mais envelhecida, como é que está esse crescimento da população, quais são as necessidades futuras dessa população que está vindo. Então, no Brasil, a pirâmide ela está mudando, a base dela está ficando mais estreita, ou seja, a natalidade está aparecendo de forma menor, e o topo, lá onde fica os vovozinhos, as vovozinhas, aonde eu vou chegar e vocês também um dia vão chegar, está ficando mais largo, né? E isso tem gerado alguns motivos de preocupação. Vamos ver isso mais à frente. Então, atualmente, o Brasil vive num momento especial chamado bônus demográfico. Há mais pessoas em idade de trabalhar do que crianças e idosos dependentes. Isso é ótimo para a economia do país, né? Então, vamos gerar crescimento econômico, mais produção, mais arrecadação. Esse momento é um incrível momento para a oportunidade do Brasil aproveitar com políticas públicas, ou seja, no desenvolvimento de escolas, de hospitais, sistema de segurança pública, isso visando um atendimento para a população no geral. Legal? Olha lá, gente, como vivem os brasileiros? O IDH é a qualidade de vida. IDH, gente, é aquele indicador, Índice de Desenvolvimento Humano. Olha lá, além de contar quantas pessoas existem, a geografia também analisa como as pessoas vivem. O IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano,
é um dos principais instrumentos usados para isso, medindo até 3 dimensões essenciais. A primeira delas é a educação. Então, esse índice, esse IDH, ele vai medir a qualidade da educação, ele vai medir a longevidade, ou seja, a expectativa de vida que essa população tem e o poder de consumo, a renda que essa população tem. Então, junta esses 3 carinhas aqui, ó, vai formar esse cara aqui, ó, o Índice de Desenvolvimento Humano. E como é que ele funciona? Ele funciona de 0 a 1. Então, quando a gente está mais próximo de 0, esse IDH significa que a população está tendo baixa qualidade de vida, na expectativa de vida, na educação e na renda. E quanto mais próximo de 1, a gente está aí com níveis satisfatórios. O Brasil está com uma nota de 0,700 e alguma coisa, gente. Estamos ali no meio do caminho, mas podendo melhorar, né? Então, a conclusão que a gente pode chegar é que o Brasil está numa transformação. A população está passando por essas mudanças. E aí vocês, alunos, compreender essas transformações é essencial para que vocês compreendam como que está o nosso país. Então, a gente reconheceu aqui, ó, que o crescimento ele está mais lento, que as pessoas, as famílias estão tendo menos filhos, os idosos estão vivendo cada vez mais, porém, as desigualdades persistem, né? Principalmente nas diferenças regionais. Por exemplo, o Sudeste é muito mais desenvolvido que o Nordeste brasileiro. E aqui, gente, eu trouxe 2 questõezinhas para a gente encerrar aqui, ó. O Brasil é considerado um país populoso, mas pouco povoado. Explique com suas palavras a diferença entre esses 2 conceitos e justifique por que o Brasil se encaixa nessa classificação. Uma dica: use os conceitos de número de habitantes, território, densidade demográficas à sua resposta. E aí, gente, quero ver vocês realizando essa questão, esse exercício aqui. E aí, gente? Bom, vocês podem colocar como uma resposta base aqui que o Brasil é muito populoso, porque tem cerca de 203 milhões de habitantes, porém é pouco povoado, né? Porque o nosso território é enorme e a nossa densidade demográfica é baixa. A população está distribuída de forma desigual. Ela se concentra principalmente no litoral e nas regiões sudeste e no sul. Bacana? E aqui na número 2, observe os dados abaixo e responda. Em 1960, a média de filhos por mulher no Brasil era de 6,28. Em 2023, essa média caiu para 1,75. Letra A. Qual é o nome desse fenômeno que mede a diferença entre nascimentos e mortes? Como é que é o nome, gente? Crescimento vegetativo. Na letra B, cite 2 motivos que explicam essa redução do número de filhos por mulher no Brasil. Nós falamos isso aqui um monte, né, gente? A gente pode citar o alto custo de vida, a gente pode citar a inserção da mulher no mercado de trabalho, os novos papéis de destaque que ela vem conquistando na sociedade. A gente pode citar maior acesso à educação e etc. Temos vários exemplos aqui. Letra C, qual é uma das consequências dessa mudança para a estrutura da população brasileira? Pessoal, uma das consequências é o envelhecimento da população, né? Então, com menos nascimentos, as pessoas vão vivendo mais. E aí a gente vai ter cada vez mais uma proporção de idosos maior e uma quantidade de pessoas nascendo menor. Legal? Aqui, pessoal, eu vou deixar o nosso gabarito para que depois vocês possam visualizar. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Valeu, até, pessoal.